começar a falar do sistema cardiovascular. Deixamos para hoje porque não ia ser nada corrido, tá bom? Mas antes de mais nada, vocês estão bem? Tava todo mundo aqui dando risada, firme e forte. É bom tomar umas risadas de vez em quando. Vamos começar essa brincadeira. Ó, a gente costuma falar sistema circulatório, né? Sistema circulatório e tal. Mas quando a gente fala sistema circulatório, a gente está falando de dois sistemas ao mesmo tempo, porque é a circulação de alguma coisa pelo corpo. Então a gente tem o sistema cardiovascular e o sistema linfático, tá? Quando fala sistema circulatório, está falando das duas coisas. Aqui a gente vai falar sobre o sistema cardiovascular, que é o quê? A circulação do sangue pelo corpo. Como que é isso, para que serve, tá bom? Então, quando a gente fala do sistema cardiovascular, para que serve isso daqui? Qual que é a função dele, né? Ó, através desse sistema, a gente tem a circulação, ó, de substâncias que são importantes para o nosso corpo, tá? E a remoção de sujeira produzida pela célula, e essa sujeira, através do sistema cardiovascular, vai ser direcionado para os órgãos competentes. Então, aquilo que tem que sair do meu corpo, cai no sangue, e o sangue manda para o sistema que é responsável por eliminar. Então, vamos por partes. A circulação aqui é de substâncias importantes, por exemplo, o gás oxigênio, que precisa chegar até as células, então usa o sistema circulatório para esse gás chegar até as células, ok? Quando a gente se alimenta, os nutrientes que a gente obtém, usa o sistema circulatório para poder conseguir chegar até as células. Então a gente está tendo a circulação do gás, ó, dos nutrientes, percebe? Quando eu falei na semana passada que o sistema circulatório ele faz essa interface de comunicação entre outros sistemas, é nesse ponto. Por quê? Porque as coisas caem no sangue. É o sangue que distribui, beleza? É através do sangue que chega aonde precisa chegar. Então, é o gás, o oxigênio que chega até as células, os nutrientes que você obteve que chegam até as células, os hormônios que o nosso corpo produz, também pega carona com o sangue para poder chegar onde precisa trabalhar, tá bom? E aí, pela circulação, não é só coisa boa que está indo, as coisas ruins que precisam sair do corpo também caem nesse sangue para ser liberada. Então a gente tem a circulação, vamos por assim, né? Dos resíduos produzidos pela célula, os resíduos celulares, ou seja, as excretas da célula. Então, vamos fazer aqui, já começar a fazer uma diferença. A gente fala excreta celular, toda a sujeirinha que a célula produziu. A gente chama de fezes o produto final da digestão. Tudo bem? Tá? Então, tem diferença. Quando eu estou falando desses resíduos celulares, é a sujeira que a célula produziu depois que ela trabalhou. Então, por exemplo, você mandou o oxigênio foi usado, produziu energia para a célula funcionar, mas produziu uma sujeira, um resíduo carbônico. Ó. Quando esse resíduo, essa sujeira da célula, é um resíduo carbônico, ou seja, ó, eu estou falando do gás carbônico, o sistema circulatório vai mandar isso daqui para o sistema respiratório. E aí o sistema respiratório se encarrega de fazer o gás carbônico sair do corpo. Outro resíduo produzido pela célula é o resíduo nitrogenado. Ou seja, eu estou falando de ureia, amônia, ácido úrico,
Todas essas substâncias são sujeiras produzidas pela célula depois que ela usou proteína, que ela trabalhou, então ela produziu essa sujeira, que tem nitrogênio, por isso é nitrogenada, né? Aí eu vou ter outro sistema que vai se encarregar de liberar essa sujeira, percebe? Qual que é o sistema aqui, ó? Aqui vai para o sistema urinário. Então, quando a gente fala em resíduo, sujeira, bem no... Ó, a sujeirinha da célula, e a gente olha para o sistema circulatório, o que ele vai fazer? A sujeira ou vai sair pelo sistema respiratório, ou essa sujeira vai sair pelo sistema urinário. Qual o sistema que eu vou usar? Depende da sujeira que você está tirando do corpo. Se é o gás carbônico, então o seu sistema circulatório vai mandar para o sistema respiratório. Lá no pulmão tem as trocas gasosas. É nesse momento, tá? E aí sai do nosso corpo o gás carbônico. Se é uma sujeira que, no caso, vou dar o exemplo de nós que somos animais mamíferos, tá? A gente libera ureia pela nossa urina, pelo xixi, tá? É essa substância que está lá. Essa substância cai no sistema circulatório. Então ele vai mandar para o sistema urinário. E através da urina vai sair o quê? Essa ureia que não pode ficar dentro da gente. Ok? Então esse ponto aqui em que eu falo da participação do sistema cardiovascular na condução, no transporte desses resíduos, é justamente para mandar para o sistema que é encarregado de liberar. E ele participa, ele está aí para fazer essa comunicação, tá bom? Mas a gente vai olhar para o sistema cardiovascular e entender como que ele funciona, quem que participa dele, né? Quais são as estruturas que estão envolvidas aqui com esse trabalho, né? Então, ó, olhando para o sistema cardiovascular, a função dele é essa. Ele é formado, ó, pelo sangue, vasos sanguíneos e o coração. Então vai lá, ó. O sangue é esse líquido que está circulando pelo nosso corpo. É nesse líquido que os nutrientes vão circular para chegar até onde tem que chegar. É nesse líquido chamado sangue que esses resíduos celulares vão cair para chegar até os órgãos que precisam chegar, tá? Esse sangue está passando dentro de uma tubulação. Os vasos sanguíneos é essa tubulação, tá bom? Esses canudinhos que percorrem o nosso corpo, tá? Mas para esse sangue circular nesse vaso, eu preciso de alguém que impulsiona. É o coração que impulsiona isso daí, percebe? Então esses três trabalham juntos. Olhando pro sangue. Ó. O sangue a gente olha e ele vê ele como líquido, parece que é uma coisa só. Só que se você olhar ele no microscópio, você vê que tem uma separação. Tudo bem? O sangue ele é formado pela parte líquida, que a gente chama de plasma. Ó. Ó. É a parte líquida. O que tem nessa parte líquida? Para ser líquido é porque tem água, tá? Então a maior parte é água. Aí a gente tem proteínas. Lembra da digestão do alimento? Vou dar um exemplo aqui, né? Você vai ter lá, ó, os sais minerais, a própria glicose, aminoácidos, todos esses nutrientes, vitaminas, né? E aí eu dei um exemplo para vocês. Quando a gente falou sobre a imunidade, eu comentei com vocês, né? Quando a gente coloca o nosso sangue, a gente vai fazer um exame de sangue, e aí o tiozinho tira o nosso sangue e coloca dentro do tubinho de ensaio, não é assim?
Você enxerga o sangue bonitinho vermelho. Esse tubinho é colocado dentro de uma máquina que gira, 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 né? E aí, essa máquina faz a separação da parte líquida do sangue com a parte sólida. A parte líquida, ela é amarelada, e é isso que você está enxergando aqui, ó, na imagem, o plasma. Essa parte líquida, ok? Nessa parte líquida é que tem todas essas coisas, tá? E aqui é o que está, por exemplo, é onde a gente encontra, por exemplo, os anticorpos. Então, além de ter água, proteína, os nutrientes, ó, no plasma também tá os anticorpos, os hormônios, tá lá na parte líquida do sangue, tá? A parte sólida do sangue, ela afunda, porque ela é mais pesada, então durante a rotação isso decanta. Essa parte sólida aqui são as células sanguíneas. Ó, seria esse entender aqui, a parte sólida do sangue. Então, percebe? O sangue tem a parte líquida e a parte sólida. Quando eu falo em parte sólida, eu estou falando das células sanguíneas. Quais são essas células sanguíneas? São 3, tá? Então, a gente tem as hemácias, chamadas de glóbulos vermelhos. A gente conhece com o nome glóbulos vermelhos ou células vermelhas. Aí a gente tem as células brancas, que eu aqui marquei como leucócitos, tá? E as plaquetas. Cada uma dessas células tem uma função. Então, vamos marcar aqui, ó. As células sanguíneas quais são? As hemácias. Eu vou colocar aqui o nome que a gente não está acostumado a ouvir, tá? Então, se chama assim, hemácia ou eritrocitos, certo? Eritro, vermelho, é o significado. Cito, célula. Então, são as células vermelhas do sangue, tá? Qual que é a função das células vermelhas? Aqui, esse ponto é super, hiper, ultra, mega, put, explode advento, porque o Enem cobra isso daqui da gente. No ano retrasado, inclusive, fez essa cobrança, beleza? Teve uma questão que caiu no Enem de 2019, que ele falava sobre o exame antidoping. Ele falava que teve um atleta que foi pego no antidoping. Examinaram lá ele e aí verificaram que ele tinha muitas hemácias, mais do que o normal. E descobriram que esse cara fazia a introdução, né, de hemácias na circulação dele, ok? Eu falei no sistema respiratório, lembra? Que a gente consegue induzir o nosso corpo a produzir muita hemácia. É só a gente ir para lugar onde a altitude é muito elevada. Porque lá, como o ar é rarefeito, qual é a adaptação que o nosso corpo faz? Produz mais hemácias, para dar conta de conseguir pegar esse gás oxigênio que está na atmosfera. Isso o corpo faz, mas ele demora para fazer isso. O cara que é pego no exame antidoping, ele foi pego porque ele introduziu hemácias no corpo dele, certo? E qual que é a função da hemácia? Por que o atleta fez isso? A hemácia é aquela célula cuja função é transportar o gás oxigênio. Agora vai. Se eu tenho bastante hemácia, eu consigo absorver muito gás oxigênio, mando mais oxigênio do que o normal para a célula, ela vai produzir muito mais energia, então eu tenho muito mais disposição para participar de atividades físicas. É o cara que consegue correr muito mais do que o outro e não se cansa com facilidade. Então, por isso que o cara faz isso, tudo bem? Então, a função da hemácia, dos glóbulos vermelhos, é essa. Aí eu comentei com vocês que a hemácia também transporta um pouquinho de gás carbônico, mas transporta, tá? Então, a gente fala assim, transporte de gases. O principal aqui, gás oxigênio. A outra célula
que está lá no nosso sangue são os leucócitos. Então, vamos por aqui, ó. Leucócitos. Qual é a função dos leucócitos? Ó, cito significa célula, leuco significa branco. Então, aqui a gente está falando das células brancas, dos glóbulos brancos. Então, vai lá, ó. Nós falamos sobre os leucócitos quando conversamos sobre imunização, porque a função dos leucócitos é a defesa do nosso organismo, ó. É a defesa do organismo. Então, seriam aqueles soldados que estão prontos ali para te defender quando você precisa. E por último, as plaquetas, que também podem ser chamadas de trombócitos, que estão ali, tem uma função, que é qual? Sabe quando a gente cai e se machuca e forma aquela casquinha na região do ferimento? Foram as plaquetas que participaram dessa formação. Então, quando você se corta, você extravasa, você corta um vaso sanguíneo, o teu sangue começa a fluir para fora, você começa a perder. Para você não morrer de hemorragia, as plaquetas entram em ação. Então, elas formam como se fossem redes e vão bloquear a saída do sangue. Então, você não perde sangue, tá? Então, olhando para as plaquetas, a função delas é a coagulação do sangue. Coagulação sanguínea. Só que esse processo, ele não depende só da presença de plaquetas. Ela é um elemento que participa. Tem outras coisas que também participam, tá? Por que eu estou falando isso? É legal comentar porque de repente o Enem, ele cobra isso de vocês. Tem pessoas que nascem com um problema, que é hemofilia, tá? A hemofilia são aquelas pessoas que têm dificuldade de estancar sangramento. Então, se o cara sofreu um corte, por mínimo que seja, se ele não for socorrido às pressas, ele morre de hemorragia. Diferente da gente, que é normal, que fez aquele cortezinho simples, passou um tempinho, você vê que o sangue para de jorrar. O cara que é hemofílico, isso não vai acontecer. Mas o problema dele não é as plaquetas. O problema é uma proteína que ele não produz. E é uma proteína que também participa da coagulação do sangue. Tudo bem? Isso já é um problema genético. O cara nasce assim. Então, cada vez que ele se machuca, ele precisa ir para o hospital. Aí lá ele vai receber o cuidado necessário. Estancar o sangramento, se for o caso, fazer uma transfusão de sangue, porque ele perde sangue sem ter, não tem pisada no freio, isso não acontece com ele. Fala, bonita. No início de 2019, eu peguei dengue. E aí todos os dias eu tinha que ir no hospital fazer exame de sangue para poder olhar as plaquetas. Certo. Por que tem essa preocupação com a dengue e com a plaqueta? Qual que é a função da plaqueta? O indivíduo, quando ele está com dengue, uma das coisas que acontece é que o vaso sanguíneo dele fica muito fino. Então, ele tem hemorragias muito constantemente. Para evitar a perda de sangue, imagina que você tem um bloqueio, é como se formasse uma rede na parte interna do vaso sanguíneo que impedisse que você perdesse esse sangue. Então, eu preciso ter uma quantidade, um aporte suficiente de plaquetas para evitar esse extravasamento. Então, você percebe? Então, seu vaso sanguíneo ele fica mais fino do que o normal, então automaticamente o sangue fluiria com facilidade, sairia do interior do vaso. Para impedir que isso ocorra, as plaquetas entram em ação. Então, é legal você ter uma quantidade suficiente que vai suprir a sua necessidade. E é até legal a sua pergunta, porque é nesse ponto que o Enem pega. Por quê? Ele quer saber a função dessas células. De que forma eu enxergo a função disso? Por exemplo, deixa eu apagar aqui, ó. Então, vamos olhar e pensar um pouquinho, ó. Olhando para cada uma dessas células sanguíneas, né? Vamos pensar ali, as hemácias. Você sabe que a função transporte de gases.
Se o cara tem menos hemácia do que o mínimo, imagine que existe um valor de referência. É assim, vocês já fizeram exame de sangue, eu acredito que a maioria de vocês em algum momento já precisou fazer um exame de sangue. Não sei vocês, mas eu sou curiosa, eu abro, eu vejo. E aí eu olho lá, tá? Não vai entender bosta nenhuma, alguma coisa você vai entender. Se tá tudo normal, se tá bichado, dá pra entender. Então, por que dá pra entender? Porque existe um valor de referência. Então, tem lá hemácias, valor padrão. Então, é um valor que já foi contado, foi verificado que existe esse valor mínimo que a pessoa tem que ter, o básico ali que tem que ter. Então, esse é o valor de referência e o médico vai olhar no valor de referência e vai olhar você. Então, ele vai ver como que você tá. Tudo bem? Então, você olha ali, você vê se tá tudo bem ou se tá zoado o negócio. Certo? Então, vai lá. Faz de conta que esse valor de referência é igual a 5. Mas quando chegou em você, esse indivíduo aqui, foi verificado que tem 2. Ou seja, ele tem menos do que o normal. É bom ou é ruim pro cara ter menos hemácia do que o normal? Ruim. O que ele não vai estar conseguindo fazer com eficiência? Qual vai ser a dificuldade dessa pessoa? A dificuldade é em transportar gás oxigênio. Então, ele vai estar recebendo menos oxigênio do que o normal, vai estar produzindo, então, menos energia do que o normal. É uma pessoa que se cansa com facilidade, tem muito sono, tá aquele jeitão meio desanimado, percebe? Então, é isso que o Enem pega, ele quer ver a aplicação desse conhecimento, entende? Então, você tem muita hemácia, é bom? Oxe, eu não queria estar perto de você. Vamos brincar? Se eu tô do lado de uma... Vamos zoar no barraco, tá? Se eu tô perto de uma pessoa que tem o dobro da quantidade de hemácias que eu, vamos zoar no barraco. Ele vai roubar meu ar, gente. Não queria estar perto dele, não. Certo? Tá? Então é muito bom você ter bastante hemácia. Mas se você tem pouca, aonde o cara encosta, ele dorme, vive cansado, desanimado. É a descrição de anemia, não é assim? Nós até comentamos em anemia, uma das perguntas que vocês fizeram numa das aulas, tá? O indivíduo que tem anemia, ele está com baixa quantidade de hemácia, por algum motivo. Ou não está se alimentando direito, ou teve hemorragia, ou na alimentação dele ele não está ingerindo a quantidade suficiente de ferro, porque o ferro está dentro da hemácia, lá grudado na hemoglobina. Para produzir hemoglobina, que é a proteína que está dentro da hemácia, é ela que gruda o oxigênio, lembra? Para produzir eu preciso de ferro. Então, se eu não estou ingerindo ferro, eu não vou produzir essa célula, tá? Então, são coisas assim que acontecem. Agora, vamos lá, ó. Ter pouca hemácia é ruim. Olha para os leucócitos. Mesma coisa. Faz de conta que o valor de referência é 3. Você, quando foi analisado, o cara viu que você tem meio. Oxe, é bom ou é ruim isso? Qual a função da defesa? Se você não tem nem o mínimo, qualquer coisa que entrar no C vai fazer a festa. Qualquer bicho que entrar no C vai ficar feliz, porque você não vai conseguir produzir a defesa necessária. Certo? Então, ter pouco é ruim. Mas o que significa quando você faz o exame e é verificado que a quantidade de leucócitos está acima do valor de referência? Significa que você está em processo de defesa. Entrou um micro-organismo em você, um vírus, uma bactéria, sei lá o que, entrou no C, tá? E aí, aquelas células que você tem se multiplicaram para dar conta de combater o agente estranho. Então, quando você olha o exame e você verifica que o nível de leucócitos está acima, é a indicação de processo de infecção. Você está com alguma infecção? Tranquilo? Tá? Agora, se eu olho para plaquetas, e aí entra no que a colega falou. Olho para plaquetas e eu vejo que o meu valor de referência, o meu valor está abaixo do valor de referência. O que significa isso? Eu tenho menos do que o normal. Eu não vou estar conseguindo fazer isso aqui com a velocidade que eu preciso fazer, certo? Então, se eu não consigo estancar sangramento, eu posso morrer de hemorragia.
Então, se eu tenho pouca plaquetas, se a quantidade de plaquetas está pouca, é ruim. Significa que eu posso ter hemorragias. Porque o cara que está lá para impedir que isso ocorra, não existe na quantidade suficiente. Meu esposo fez uma cirurgia cardíaca há 7 anos, que ele nasceu, se eu lembrar de comentar isso com vocês, eu comento. Ele nasceu com defeito de fábrica, o coraçãozinho dele tinha uma comunicação entre os átrios, né? E aí tinha uma mistura de sangue venoso com sangue arterial. Então misturava o sangue, ele não conseguia tirar proveito suficiente do oxigênio que você recebe. Então eu preciso costurar o coraçãozinho por dentro, certo? E aí, para fazer a cirurgia, independente de qual seja a cirurgia, você vai fazer a cirurgia, o médico ele quer dosar o nível de plaquetas. Porque o cara vai te cortar, ele quer saber se a sua recuperação vai ser normal, se ele vai precisar fazer uma transfusão de plaquetas em você, se a sua quantidade está muito pouca, como que você vai fazer a cicatrização? Como que vai ocorrer o estangamento? Você não vai conseguir fazer isso. Tudo bem? Então, tudo isso precisa ser verificado. O Enem quer ver isso daqui. Se você consegue fazer essa associação. Olhar o que está acontecendo com a pessoa. Olhar o hemograma dele, o exame de sangue dele e ver onde está o problema. Qual dessas células que está com o problema. Tudo bem? Então, foi. Certo. E aí dá uma hemorragia sangrava no nariz e tudo na gente. Aí ela podia fazer transfusão de plaquetas para evitar o sangramento, mas a leucemia é câncer no sangue. Onde? Está acima do normal, a quantidade está elevada, mas a pessoa não está produzindo células normais, tá? Então a leucemia, que é o chamado câncer no sangue, é um surgimento de leucócitos anormais. O cara faz exame e vê que tem bastante, mas como que está essa célula? Está doente. Tranquilo? Tá? E aí, ó, o sintoma que ela estava, um dos sintomas era esse. Então, qual que é a medida que o médico tem? Se ela está com sangramento, tem que verificar isso daqui. Tá bom? Vocês entenderam? Então, uma coisa é essa. Qual outra coisa que o Enem cobra da gente? Então, vamos olhar. O outro elemento do sistema cardiovascular são os vasos sanguíneos, ó. Eu tô com um negócio aqui no bolso. Tadã! Ó. Olha que bonitinhas as hemácias, gente. Bonitinho. Elas parecem um disquinho, não sei se vocês já viram, mesmo que fosse em foto, né? Elas parecem discos, são redondinhas quando você está olhando ela de frente. Quando está de lado, ela parece aquele pezinho de academia, os halteres, tá bom? Essa célula, a hemácia e as plaquetas, são células que não têm núcleo, tá, gente? Lembra do núcleo celular que contém material genético? As hemácias nos mamíferos não têm núcleo, perdem esse núcleo aí durante a maturação da célula. Então, vamos fazer uma observação, ó. Supondo que você queira fazer um exame, né? E você precisa pegar uma célula do seu sangue que tenha material genético. Qual célula você vai usar? O leucócito. Tudo bem? O leucócito tem DNA, então você consegue fazer o que você precisa fazer com a pessoa. Então, um exame de DNA, você pode pegar a célula do sangue, você vai trabalhar com o leucócito. Tá? Se eu quero, por exemplo, já comentei, dei esse exemplo para a turma da tarde, que é o quê? Quando nasce uma criança, o médico fala, mas essa criança aqui não é normal, não. Eu quero verificar se a quantidade de material genético dela está dentro do padrão. Ele pode coletar o sangue da criança, mas se ele está querendo estudar o DNA, qual célula sanguínea ele vai usar? Sempre vai ser o leucócito. Tá bom? Tranquilo? Aí continua a nossa brincadeira, os vasos sanguíneos. Ó, falou em vaso sanguíneo. São os tubinhos que estão dentro do nosso corpo e vão conduzir o sangue. Então, seriam as ruas. O vaso sanguíneo seriam as ruas por onde o sangue passa, tá? Quais são esses vasos sanguíneos? Ó, existe um vaso sanguíneo chamado artéria.
existe um vaso sanguíneo chamado veia e o outro que é o capilar. Aqui está por ordem de calibre, do mais calibroso para o mais fininho. Tem diferença entre esses vasos, então vamos lá. A artéria são vasos mais calibrosos, mais grossos. A parede do vaso é mais espessa. Então vamos desenhar? Se eu fosse desenhar uma artéria, eu desenharia assim, ó. Artéria. O diâmetro dessa parede é mais grosso. Tudo bem? Ela é elástica. Aí você vai entender por quê. Se eu fosse desenhar uma veia, seria menor. A parede tem uma grossura menor. Se eu fosse desenhar um capilar, a parede desse vaso é só uma camada de células. Isso está relacionado com a função desse vaso sanguíneo, tá? Por que a artéria precisa ser um vaso com a parede mais calibrosa, bem elástica? Toda vez que o sangue sai do coração, é sempre a artéria que conduz esse sangue. A pressão com que o sangue sai é muito forte. Então precisa ser um vaso sanguíneo que aguenta, vai esticar, o sangue vai passar, mas não vai arrebentar o vaso. Se a pressão com que o sangue sai fosse aplicada num capilar, já ia estourar. Se fosse na veia, ia estourar. Então, dentre os 3 vasos, é a artéria que aguenta essa forte pressão, tá bom? Então, aqui, ó, olhando para a artéria e já marcando a função. A função da artéria é conduzir o sangue, que sai do coração. Toda vez que o sangue sai por uma artéria. Tudo bem? A veia tem a função contrária. É a veia que vai fazer esse sangue retornar para o nosso coração, tá? Então, ó, o sangue volta ao coração. E eu sempre gosto de fazer analogia com as palavras, tá bom? Veia começa com a letra V. Voltar também começa com a letra V. Então, pela veia o sangue volta. Tranquilo? Então, vai. E o capilar? Onde que entra o capilar? Vamos a exemplo. Lembra quando nós falamos do sistema respiratório? Lá nos alvéolos pulmonares que eu disse para você que os alvéolos parecem um monte de cachinho de uva segurada por uma redezinha. Essa redezinha são os vasos sanguíneos mais finos que tem. Por quê? É esse momento de troca entre os tecidos com o sangue. O vaso que faz essa troca tem que ser um vaso que não vai oferecer nenhuma resistência. Não vai dificultar a entrada de coisas para o vaso sanguíneo ou a saída de coisas desse vaso sanguíneo em direção ao tecido. Ó, aqui eu tenho um capilar. Pensa. É só uma camadinha de células que reveste esse vaso. Dentro está passando todas aquelas substâncias que eu mencionei. Quando está diante do tecido, eu tenho essa simples troca, que está dentro do vaso. Consegue atravessar a camada de células, que é só uma barreira simples. Atravessa, sai, vai para a célula e vice-versa, tá? Então, o capilar sanguíneo, ele está ali para ocorrerem as trocas com o tecido. Então, veja bem, ó o que vai acontecer bem no geral. Imagina assim, aqui está o seu coração e eu falei que toda vez que o sangue sai por uma artéria, para aguentar a pressão, o vaso não arrebentar. O sangue saiu. À medida que essa artéria vai se prolongando, ela vai se ramificando, ela não fica sempre do mesmo calibre. Ela vai ficando mais fina e menor. Então, essa artéria se ramifica em artérias menores, que a gente chama de arteríolas. Tudo bem? Então,
Então, são artérias mais fininhas. Essas arteríolas vão se ramificando e chegam nos capilares. Quando chega no capilar, esse vaso sanguíneo, ele penetrou um determinado órgão do seu corpo. O órgão é formado por células. Então, o capilar, ele está ali, ó, fazendo comunicação com as suas células. O que está dentro do capilar vai para a célula, o que está na célula entra no capilar, faz o caminho contrário. Percebeu? Vai fazer o caminho contrário, ó. E eu preciso ter o retorno desse sangue para o coração. Cai no capilar, o capilar desemboca num vaso que está voltando o sangue para o coração. Então, está na família da veia. Desemboca numa veia mais fina, que se chama vênula. Essa veia desemboca numa veia mais calibrosa, que volta para o coração. Certo? Então, se a gente olhar isso daqui como referência, o que a gente entende? O tempo todo, o sangue está circulando dentro de vasos sanguíneos. Circulação fechada. Porque tem animal que tem a circulação aberta. Nós temos a circulação fechada. Diga. Teve uma questão que ciências pegam assim e tinha uma população e um outro órgão que eu não lembro. Daí falava assim na questão: qual é o órgão que recebe o sangue pobre? Ele está no coração e está cheio de pulmão. Daí eu sono. Ó, nós vamos falar disso. O sangue pobre em oxigênio precisa chegar ao pulmão. Quem manda para o pulmão é o coração. Tem que dar uma lida na questão para ver qual era o ponto-chave. Quem recebe esse sangue pobre, tá? O coração vai mandar para o pulmão, porque é lá no pulmão que ocorre a hematose, as trocas gasosas. Entendeu? Tá? Então, aqui, olhando, a gente vê o quê? O tempo todo o nosso sangue está passando dentro de vaso sanguíneo. Quando rompe um vaso desse, o sangue começa a extravasar. Tudo bem? Tá? Aí entra em ação as plaquetas. Para tampar o buraquinho, né? Passar uma colinha aqui, a plaqueta é a cola natural. Passa uma colinha aqui, um Duracox, sei lá, um Super Bonder, um silicone, sei lá o nome que você dá para esse trem. Essa é a plaqueta, tampa o buraquinho aí, solda e flui normalmente, tá bom? Mas o tempo todo é dentro de vaso sanguíneo. A função deles é essa. Perfeito. E aí, tem uma particularidade sobre esses vasos sanguíneos, ó. Opa! Qual que é a particularidade? Quando a gente olha para a veia, então vamos desenhar uma veia aqui, ó. Dentro da veia, tem um sistema de válvulas, tudo bem? É um pedacinho assim, ó, de tecido que está aqui. O sangue está subindo, a válvula se abre, o sangue sobe. Um pouco desse sangue retorna e o peso dele faz com que a válvula se feche. Pronto, eu não tenho retorno do sangue, não tenho o refluxo. Válvula é algo que somente existe na veia, que eu estou falando é isso daqui, ó. Dentro do vaso sanguíneo, eu tenho como se fossem pelezinhas que vão abrir e fechar. Aí o sangue passa, tá? E ela se fecha para evitar o retorno desse sangue. Aí você se fala, mas e se esse negócio ficar aberto? O sangue vai voltando e vai empelotar em algum lugar. Você já viu? Normalmente é em pessoas de idade, porque o corpo está envelhecendo. Você já viu aquelas pelotinhas que formam na perna? Já viu? Problema de válvula na veia. Aí vai lá, quando você faz o repouso e estica a perna, aquela bolotinha some. Porque você está a favor da gravidade, você está facilitando o retorno. Mas se você está em pé, aquilo que era para subir não consegue subir, volta e fica empossado em algum lugarzinho. Tudo bem? Tá? Então as válvulas têm essa função se ela está funcionando bonitinha. Outra coisa também, do lado da veia, a gente tem músculo. O músculo aqui se contrai, quando ele se contrai, ele espreme o vaso sanguíneo.
justamente para ajudar a bombear esse sangue e mandar ele para cima, porque senão o sangue não consegue voltar, porque ele está subindo. Imagina, eu estou de pé, o sangue está subindo mesmo assim. Se eu estou deitada, tá fácil. Mas e se eu estou em pé? O sangue não volta. Não volta porque existem as válvulazinhas que se fecham. E ele consegue subir indo contra o gradiente, né? Contra a gravidade, porque eu tenho a musculatura, tecido muscular que está fazendo esse serviço de contração involuntária. E pressiona esse vaso para que o sangue consiga subir, tá bom? Então isso aqui está acontecendo nas veias. Agora vai lá, continua a nossa brincadeira. Professor, é isso que chama de varizes? Oi? É isso que chama de varizes? Isso, essas pelotinhas que você forma. E se você fura ali, você perde sangue. Entendeu? Tem até uma curiosidade, você me fez lembrar de uma curiosidade sobre artéria e veia. Você percebe que a veia, ela é superficial, né? Você olha aqui, ó, você consegue enxergar veias, vênulas, você consegue ver. O capilar, ele está em contato direto com os órgãos, então está mais lá dentro. As artérias são internas, são mais para dentro, certo? Por quê? Pensa comigo. Se você sofre um acidente e uma veia é rompida, você vai perder bastante ar de sangue, não perde? Imagina se fosse uma artéria se rompendo. O fluxo de sangue é maior, a velocidade com que o sangue está passando na artéria é maior. Então, se você acha que aquele cortezinho que você tem aqui está fazendo sair bastante sangue, imagina se fosse uma artéria. Você ia perder um volume de sangue muito maior, porque a velocidade que o sangue está passando ali é maior. Tranquilo? Tá? E isso nos faz entender por que quando a gente faz exame de sangue, o médico tira, médico não, né? A enfermeira, lá o técnico, a pessoa que está responsável por isso, ela tira o sangue das veias, pela facilidade de acesso. Então tá superficial aqui, facinho de ter contato. Segundo, ó, eu falei para você que a parede da veia é mais fina do que a artéria. Dói na hora que perfura aqui? Dói. Se você perfurar aqui, ia doer mais. Outro motivo que a gente vai conversar. Na veia, normalmente está passando um sangue que nós chamamos de sangue venoso, que é um sangue que tem muito gás carbônico, não tem oxigênio. Tudo bem? Se você estivesse tirando um sangue com oxigênio, você ia estar tirando oxigênio do corpo da pessoa, então esse cara ia passar mal, ia desmaiar, pá, com mais facilidade do que se você está tirando um sangue que não tem oxigênio. Então tem alguns motivos, ok? Tá bom? Então, esses são os principais motivos do porquê a gente faz aqui uma punção venosa em vez de tirar sangue da artéria. Então, continua a nossa brincadeira. Professora, Diga. em relação às plaquetas, você falou que faz a casquinha, tudo, Isso. né? As pessoas que têm diabetes, ela tem poucas plaquetas? Não é pouca plaqueta. O processo nela é mais lento. Lembra que eu comentei com vocês? A cicatrização nela é mais demorada. Porque todo esse processo é uma reação em cadeia que precisa de energia. O cara que tem diabetes, ele não está mandando glicose para dentro da célula. Ele está produzindo energia suficiente? Não. Ele está direcionando a energia dele para a necessidade vital dele. Tá bom? Então, para uma multiplicação celular gasta energia, ele não vai ter energia. Entendeu? Para ter esse reparo de produção da célula que gasta energia, ele não vai ter tanta energia para isso. Então demora mais, porque ele tem menos energia do que o necessário. Por que ele tem menos energia? Menos glicose. Tudo bem? Não é que ele tem menos plaqueta, tá? O negócio nele é mais lento mesmo, tá bom? O próximo elemento aqui é o coração, que funciona como uma bomba. Não vai explodir, pelo amor de Jesus, mas é para bombear o sangue, ó. Ele vai bombear o sangue. E o coração é um órgão muscular. Muda o slide que nós está aqui hoje. O coração, ele é um órgão muscular, puro músculo. Tem buraco, tem cavidades dentro dele. Então, ó, ele possui cavidades.
Existem as cavidades que vão fazer o sangue entrar no coração e as cavidades que fazem o sangue sair do coração. Então, ó, essas cavidades se chamam átrio e ventrículo. O átrio você pode chamar de aurícula também, se você ouvir esse nome não estranha, é a mesma coisa. É no átrio que o sangue entra, ó. O sangue entra no coração. É pelo ventrículo que o sangue sai. Sai do coração. Olha aqui na imagem, ó. Esses espaços aqui de dentro são essas cavidades. Então, ele é um órgão oco por dentro. Tem essas cavidades, tá? O que eu estou chamando de átrio são esses dois buracos de cima, as cavidades que ficam na parte de cima do coração. O ventrículo são essas cavidades que ficam no lado de baixo. Até tem um formatinho para já ver, para facilitar o nosso entendimento. E a memorização também. Tá bom? Tranquilo? Olhando para esse coração, que aqui eu estou representando o coração de um animal mamífero, que é semelhante ao das aves. Como que é isso daqui? Ó? Vamos desenhar. Ó. Músculo, formando o órgão. Divide ele aqui. Ok? Então eu tenho uma cavidade aqui, uma cavidade aqui, uma cavidade aqui, uma aqui. Quantas cavidades? 4. As cavidades de cima eu falei para você que se chama átrio. As cavidades de baixo se chamam ventrículos. Então, ó, existe um músculo, um septo, que faz a divisão do coração em dois lados. Esses dois lados não se comunicam nas aves e nos mamíferos, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu tenho o lado direito e o lado esquerdo. Não confunda. Direito meu. Meu esquerdo. E quando você olhar para uma prova, você vai ver exatamente essa imagem. Direito e lado esquerdo. Tudo bem? A referência é de quem fez o desenho. Então, pega isso daqui e joga em você. Você vai ter exatamente o lado direito e o lado esquerdo. Pega a imagem, você está olhando a imagem assim. Igual eu estou olhando. Para você que está olhando, é estranho falar, a Priscila está falando que aqui é o lado direito, mas eu olhando é o meu esquerdo. Não é assim? Ela está falando que aqui é o lado esquerdo, mas eu olhando é o meu direito. Faz de conta que você está se projetando sobre o desenho. É isso que você tem que fazer. Senão você erra os exercícios, tá bom? Então vai. O coração, ele tem dois lados. O lado direito e o lado esquerdo. O lado direito não se comunica com o lado esquerdo, justamente pelo tipo de sangue que está passando aqui, ó. O sangue venoso no lado direito e o sangue arterial no lado esquerdo, tudo bem? Então esse septo é para não ter a mistura. Como não tem a mistura desses dois tipos de sangue, tá? A gente fala que esse indivíduo tem a circulação completa. Traduzido para o português. Então, vai lá. O que é o sangue arterial? É um sangue rico em gás oxigênio. Esse oxigênio que você está recebendo no seu corpinho, ele é usado completamente por todas as células. Você não tem perda de oxigênio. Porque o teu coração, nele não tem a mistura desses dois sangues diferentes. Ó, o sangue venoso, ele é rico em gás carbônico. Então, ele é um sangue velho que precisa sair, tá bom? Para substituir e entrar um gás oxigênio aqui e a circulação continuar bonitinha funcionando, tá? Então, ó, no lado direito, você tem o sangue venoso passando e no lado esquerdo, o sangue arterial, ok? Então, ó, o que vai acontecer? O sangue ele vai entrar no átrio. Toda vez que entra, é os átrios que recebem esse sangue. Tá bom? O sangue entra pelo átrio,
Do átrio, esse sangue vai para o ventrículo, porque existe uma válvulazinha que permite essa comunicação. A válvula abre, o sangue passa, a válvula fecha, não tem refluxo, não tem retorno do sangue. Ok? Então, o sangue entrou no átrio direito, aqui contrai, igual você está vendo na imagem. Sangue entrou, contrai e manda o sangue para o ventrículo. O ventrículo contrai, expulsa esse sangue que vai para fora do coração. Aí vai para o pulmão. Qual sangue? Venoso. Chegou lá no pulmão, lembra? O gás carbônico troca de lugar com o oxigênio, lá nos alvéolos. Aí o gás carbônico sai pelo sistema respiratório e o oxigênio entrou. Pronto. Entrou o oxigênio, eu preciso fazer esse sangue voltar agora para o coração. O sangue volta, sempre volta pelo átrio. Sempre o átrio recebe. Só que aqui é o lado esquerdo, então é o átrio esquerdo. O átrio contrai, manda o sangue para o ventrículo. O ventrículo contrai e empurra esse sangue para ele sair do coração e mandar para o corpo. Assim é a circulação. Mandou para o corpo, qual sangue? Um sangue que tem oxigênio, ocorreu a hematose, certo? Aí esse sangue com oxigênio chega em todos os tecidos, vai mandar para a célula o oxigênio e vai trocar de lugar com a célula. Entra o gás carbônico. Qual que é o vaso sanguíneo que faz essa comunicação com os tecidos? O capilar. Então, esse sangue direciona, chega nos capilares, o oxigênio entra nas células e o gás carbônico entra no sangue. E volta esse sangue rico em gás carbônico, ó, sangue venoso, para o coração. Continua. Certo? Assim que é. Vamos representar isso, ó. Vamos por aqui. Eu falei para você isso daqui, ó. O corpo manda o sangue para o coração. O coração manda o sangue para o pulmão. O pulmão devolve para o coração. E o coração distribui para o corpo. Circulação fechada. Tudo bem? Vamos desmembrar isso daqui. Por quê? Eu tenho a grande circulação, vamos pôr assim, a grande circulação. O que seria a grande circulação? É o trajeto maior que o sangue faz nesse percurso que ele tem entre passar pelo coração, ir para o corpo todinho e depois voltar para o coração. É isso daqui, ó. É o sangue saindo do corpo, indo para o coração e o coração devolvendo para o corpo. Deixa eu fazer um esquema mais aberto, porque eu vou completar esse esquema. Ó, corpo. Tá vendo? Por uma questão de referência, o coração é a referência. A pontinha do dedinho do meu pé tá longe. Só que esse sangue que saiu do coração vai chegar na pontinha do meu dedo do pé. Entendeu? Então o trajeto é maior. O que eu estou chamando de pequena circulação. É isso daqui, ó. Pequena circulação. É justamente esse trajeto aqui, ó. O coração manda o sangue para o pulmão e o pulmão devolve para o coração, ó. O coração manda para o pulmão. O pulmão devolve para o coração. Tudo bem? Olha o trajeto. Os pulmões estão aqui do ladinho, porque o coração fica entre os pulmões, no mediastino. Tá bom? Então fica aqui. Agora vai lá, ó. Vamos achar esses tipos de sangue aqui, ó. Para você identificar, ver se você está entendendo. Quando o corpo está devolvendo o sangue para o coração, está voltando um sangue com oxigênio ou um sangue com gás carbônico? É um sangue com gás carbônico. Esse sangue a gente chama de sangue venoso. Foi para o coração, tudo bem? Ó, aqui, ó, sangue venoso. Voltou esse sangue para o coração. Aí o coração mandou esse sangue para o pulmão devolveu para o coração,
e o coração devolveu para o corpo. Nós estamos nessa parte aqui, ó, o coração devolvendo para o corpo. Quando o coração devolve o sangue para o corpo, que sangue que está indo para o nosso corpo? O sangue arterial. Ok? Agora vai lá. Olha na pequena circulação aqui, ó. Esse coração que recebeu o sangue vindo do corpo, manda para o pulmão. Que sangue é esse aqui, ó? É um sangue venoso. Porque lá no pulmão que ocorre a hematose, ó. Precisa passar pelo pulmão para ocorrer a troca gasosa. Está acompanhando, gente? O que é a hematose? É a saída do CO2. É a entrada do gás oxigênio. Então precisa passar pelo pulmão, tudo bem? Aí, ocorreu isso, o pulmão vai devolver o sangue para o coração. Então, o sangue que está vindo aqui é o sangue rico em oxigênio. Nós chamamos de sangue arterial. Olha lá. Quantas vezes, olha aqui na visão geral, quantas vezes o sangue está passando pelo coração antes de voltar para o corpo? Acompanha comigo. Do corpo entrou aqui, primeira vez. Saiu do coração, foi para o pulmão devolveu para o coração, segunda vez. Aí sim vai para o corpo. Não é 2 vezes? A gente chama de circulação dupla, porque 2 vezes o sangue passa pelo coração antes de ir para o corpo. Tudo bem? Porque tem animal que tem a circulação simples. Se você olhar peixe, o coração do peixe é assim, ó. A circulação dele é assim. Aqui está o coração. O coração dele só tem 2 buraquinhos. Pelo átrio entra. É igual nós. Pelo átrio entra, pelo ventrículo sai. Sai. Então vai. Vem do corpo esse sangue, entra no coração, o coração vai e manda, do átrio vai para o ventrículo expulsa o sangue e manda para o sistema respiratório do animal, que a respiração é branquial. Ocorreu aqui troca gasosa, hematose. Da brânquia, o sangue vai para o corpo do animal, não passa pelo coração. Passou só uma vez. A circulação é simples, ok? Então aqui eu estou falando que a circulação é dupla, por quê? Entrou no coração, saiu do coração, entrou no coração de novo, daí foi pro corpo. Segunda coisa. Que sangue é esse que está entrando no coração? Sangue venoso. Aí sai o sangue venoso, vai pro pulmão. Hematose, volta pro meu coração o sangue arterial. Sai do coração para ir pro corpo o sangue arterial. Quantos sangues diferentes estão passando pelo corpo? 2. Por isso que você também pode chamar de circulação dupla. 2 sangues diferentes passam pelo coração. Olha no peixe. Como é o nome desse sangue que está voltando para o coração para ser bombeado pelo coração em direção ao sistema respiratório? Sangue venoso. Só está passando um tipo de sangue. Uma vez passa ou é só um sangue que está passando, a gente fala que a circulação é simples. Tudo bem? Só para vocês perceberem a diferença. Então vai, continua nossa brincadeira aqui, ó. Existem 4 vasos sanguíneos de importância aqui para a gente conhecer. 4 vasos sanguíneos. Tá? 2 veias, uma veia chamada veia cava, a outra é a veia pulmonar e 2 artérias. A artéria aorta e a artéria pulmonar. Por que eu estou mencionando isso aqui para vocês?
Porque é muito comum, e já foi até questão que caiu em vestibular, a seguinte afirmação. Todo sangue venoso é chamado de venoso porque passa dentro de veia. Porque, ó, venoso, veia. Vou fazer uma punção venosa. O cara está tirando sangue da onde? Da veia. Tudo bem? Todo sangue arterial é arterial porque está passando no interior da artéria. O nome lembra, não lembra? Então é muito fácil você falar que sim, a afirmação está correta. Mas está errada essa afirmação. Então vamos enxergar onde que está as exceções. Tá bom? Então, ó, a maioria das veias transporta sangue venoso. Qual que é o vaso que conduz o sangue de volta para o coração? Veia. Que sangue é esse que está voltando para o coração? Sangue pobre em oxigênio, rico em gás carbônico, sangue venoso. Então, não é errado você pensar assim, né? Mas você não pode afirmar que todas as veias são assim, porque tem a exceção. Então, ó, acompanha comigo. O corpo, quando devolve o sangue para o coração, toda vez que volta o sangue por uma veia. Lembra? Volta pela veia. Tudo bem? O sangue está saindo do coração e vai para o corpo. Toda vez que sai por uma artéria. Aqui, o sangue venoso está passando numa veia. E o sangue arterial está passando numa artéria. Agora acompanha de novo. O sangue está saindo do coração, vai para o pulmão. Toda vez que sai por uma artéria. Lembra? Toda vez que o sangue sai do coração, sai por uma artéria. Mas essa artéria está conduzindo sangue? Não é sangue arterial, sangue venoso. O pulmão devolve o sangue para o coração. Está voltando o sangue para o coração. Toda vez que volta, V de voltar, V de veia. Veia. Então, aqui uma veia conduzindo sangue arterial. Tudo bem? Então, aqui já percebemos que a regra tem as exceções que estão aqui. Mas quais dentre esses vasos é que conduz o quê? Agora vai. A gente chama essa veia de veia cava. A gente chama essa artéria aqui de artéria aorta. A gente chama essa artéria aqui de artéria pulmonar. E a gente chama essa veia de veia pulmonar. Então, ó, qual que é a minha referência aqui, ó? Tá vendo? O pulmão é o meu diferencial para decorar esse nome desses vasos aqui, ó. Aqui o sangue está mandando para o pulmão. Está saindo, sai pela artéria, mas essa artéria está mandando sangue para o pulmão. Por isso que a artéria pulmonar. Aqui o sangue está voltando para o coração. Sempre quando volta por uma veia. Mas essa veia está partindo da onde? Do pulmão. Por isso, veia pulmonar. Para você gravar o resto, você faz assim. A veia cava, que é quem conduz o sangue do corpo para o coração, a palavra cava começa com a letra C. Corpo também começa com a letra C. Tudo bem? Então, veia cava, transporta o sangue venoso do corpo para o coração. O coração manda esse sangue para o corpo. Qual sangue? O sangue arterial para o corpo através da artéria aorta. Aí nós brincamos assim. O sangue arterial é um sangue que é rico em gás oxigênio. E eu preciso irrigar com gás oxigênio as células do meu corpinho. A hortinha do meu corpinho precisa ser irrigada com gás oxigênio. Então, eu fiz analogia com a palavra horta, tá? Mas aí você mete um A aqui no lugar do H e tá tudo certo, beleza? Em vez de ser horta. Assim. Que precisa ser irrigada, você apaga isso daqui, mete um A e tá tudo certo. Gravou essa parada louca de sucesso. Tá bom? Então, ó. Olha aqui para a gente fazer um entendimento. O corpo, através da veia cava, devolve o sangue venoso para o coração. Esse sangue venoso sai do coração pela artéria pulmonar.
Lá no pulmão ocorre a hematose. Uma vez ocorrendo a troca gasosa, sai o gás carbônico, entra o gás oxigênio. Esse oxigênio, ele precisa chegar ao coração. Então, através da veia pulmonar, o sangue, que agora é arterial, chega ao coração. É o coração que, através da artéria aorta, manda esse sangue arterial para o corpo. Aqui é a circulação geral. Aqui dividida em pedaços. Tudo bem? Então, aqui só para fazer essa diferenciação para vocês aí. E eu trouxe exercício. Espero que a gente consiga resolver essas crianças. Ó. Podemos? Ó, para você ver que isso é lindo. Esse exercício é analisando a função das células sanguíneas. Tá bom? Esse exercício fala assim: um paciente deu entrada no hospital apresentando os seguintes sintomas: cansaço, dificuldade de respirar, sangramento nasal. O médico pediu um hemograma e o resultado está na tabela. Então, aqui estão as células sanguíneas, o valor de referência, então o padrão aqui, o indivíduo normal teria essa quantidade e aqui foi o indivíduo, o resultado dele. Células vermelhas, transporte do gás oxigênio. O valor de referência é 4,8 milhões por milímetro cúbico. O cara tem 4 milhões, um pouquinho a menos. Glóbulos brancos, de 5 mil a 10 mil, tá sossegadinho, tá de boa. O cara tem 9 mil, então tá dentro do valor de referência. Plaquetas, de 250 a 400 mil. O cara tem 200 mil, tem a menos. Qual dos sintomas aqui é justificado pela quantidade de células presentes? É isso que o exercício pede para nós. Ele tem um pouquinho menos do que o normal da quantidade de células sanguíneas, células vermelhas, perdão. Qual a função das células vermelhas? Transporte de gás oxigênio. Qual dos sintomas aqui pode ser justificado pela baixa oxigenação do tecido? O cansaço, tudo bem? Até a dificuldade de respirar também. Aqui tá de boa, sossegadinho, não pega nada. A quantidade de plaquetas está menos do que o normal. Então, se tem menos plaquetas, ele tem hemorragia. Logo, justifica o sangramento nasal. Qual a alternativa que nós vamos achar? Relacionando os sintomas apresentados pelo paciente com o resultado do seu hemograma, é possível concluir o quê? O sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas? Chegamos a essa conclusão. Agora, vê se a justificativa está correta. Que são responsáveis, ou seja, as plaquetas são responsáveis pela coagulação? É a função das plaquetas? Chegamos na resposta. Vamos pegar aleatoriamente outro só para você ver que está errado. Pega aqui. A dificuldade respiratória decorreu da baixa quantidade de glóbulos vermelhos? Pode ser justificado por isso. Que os glóbulos vermelhos são responsáveis pela defesa imunológica? Então, algum erro você encontra. Por isso que é legal saber a função de cada uma das células. Puxa vida, não consigo correlacionar o sintoma com a ausência de determinada célula sanguínea, mas se eu sei a função da célula sanguínea, eu consigo resolver o exercício. Percebe? Glóbulo vermelho, função não é defesa. Glóbulos brancos não é responsável pela coagulação. Tá vendo? Glóbulos brancos, ó, não faz transportes de gases. Então, sempre tem alguma coisa que te ajuda a chegar na resposta. Próximo aí. Esse aqui foi um exercício que caiu para a gente identificar um determinado vaso sanguíneo, tá? Ele não é muito antigo, esse exercício. O primeiro é bem antigo. A imagem representa essa imagem aqui, ó. Guarda lá. A ilustração retirada do livro de um tiozinho, de autoria do médico fulano de tal, que fez importantes contribuições para o entendimento do processo de circulação do sangue no corpo. No experimento ilustrado, o cara, após colocar um torniquete no braço de um voluntário e esperar alguns vasos incharem, pressionou um determinado ponto. Mantendo o ponto pressionado, percebeu que ocorreu o deslocamento do conteúdo do sangue em direção ao cotovelo. Olha o que ele falou isso aqui. Botou aquela borracha que nós colocamos quando vai tirar sangue do braço, estufou as veias aqui, né? Estufou. Aí ele apertou um determinado ponto e ele viu que na hora que ele apertou, o sangue fluía bonitinho, normalzinho.
Se ele tirasse o dedo, ficava estufadinho. A demonstração do cara permite estabelecer a relação entre a circulação sanguínea e o quê? Ó, que vaso é esse aqui? É uma veia. Quando você aperta aqui, você está impedindo o retorno do sangue. Então a válvulazinha que se abre, fecha, a bichinha aqui ela fica fechada e começa a acumular o sangue. Por isso estufa. Mas na hora que ele aperta, ele só extravasa. E aí volta ao normal. Então, o que ele está evidenciando por esse experimento? O funcionamento das válvulas venosas, válvulas que estão ali na veia. Tudo bem? Eu trouxe um outro exercício, esses dois aqui, que é legal. Por quê? Posso pagar? Brincadeira? Esses dois que eu coloquei, esse aí não é do Enem, mas o que está depois, ele é do Enem, tá bom? Ó. Vamos pegar uma célula sanguínea, tá? Então vamos olhar para a hemácia. E eu falei para você qual a função dela, olhando para o sistema circulatório. A função é transporte de? Então ela tem essa função, mas não é só isso. Além do transporte de gases, ó, transporte de gases. As hemácias também são usadas para a gente identificar qual é o tipo de sangue que a gente tem. Ou você é do tipo sanguíneo A, ou você é D, ou você é AB, ou você é O. Então o cara pega a hemácia e ele vai olhar na membrana plasmática da hemácia. É na superfície da membrana plasmática que está presente as proteínas que vão informar o tipo de sangue que a pessoa tem. Quais são essas proteínas? Ó, proteínas na hemácia, né? Hemácia. Proteína A, proteína B. É a presença ou a ausência dessas proteínas que me diz o tipo de sangue que eu sou. Traduz o português. Então, vou desenhar 4 hemácias aqui, tá? Porque o indivíduo pode ter um desses 4 tipos de sangue. Quais são as proteínas? A e proteína B. Então, ó, se na superfície da hemácia do tiozinho tem a proteína batizada como A, só tem a A. Ele é do tipo sanguíneo A. Por quê? É essa proteína que está lá. Se na superfície da hemácia do tiozinho tem a proteína B, só a B, ele é do tipo sanguíneo B. Se na superfície da hemácia tem as duas proteínas, o indivíduo é do tipo AB. Agora, se na hemácia não tem nada, ele é do tipo O. Enxerga esse O como zero. Ausência de qualquer coisa. Tudo bem? Por isso que eu disse, é a presença dessa ou das duas juntas ao mesmo tempo. Ou a ausência de qualquer uma delas que diz qual é o tipo de sangue que a pessoa vai ter. Mas não é só isso. Existe também uma coisinha chamada RH. Sabe quando a gente fala assim, o fulano é A positivo? Já ouviu essa expressão? O cara é A positivo? Esse RH é esse positivo que eu estou falando. Então traduz. Se você olhou e você viu que deu positivo, significa que o cara possui o RH. Ou seja, o positivo significa presença. Ó, presença. Ok? O positivo significa presença. O negativo significa ausência. Ok? Ou seja, ele não tem o RH. O RH é só mais uma proteína que pode aparecer lá na membrana, tá bom?
Então, tipo assim, olhei esse cara, identifiquei, tem a proteína A, só A, ele é do tipo A. Olhei e vi, não tem o RH, então esse cara eu vou falar que é A negativo. O negativo indica a ausência do RH, tudo bem? Então, as pessoas que são negativas não possuem essa proteína. Mas, se ela existisse, eu diria que o cara é A positivo. Isso vai acontecer com todos os tipos sanguíneos. Porque tem cara que é A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo e O negativo. Isso acontece. Tranquilo? Sossegadinho? Acontece que, vamos olhar para um exercício. Ó. Volta. Uma mulher deu à luz a uma criança, seu primeiro filho, e após o parto, os médicos testaram o sangue da criança para a determinação do grupo sanguíneo da criança. O sangue dessa criança foi O positivo. Então, se eu olhasse para a hemácia dessa criança, seria isso daqui, ó. Não tem nenhuma proteína do sistema ABO, mas o sistema RH tem um fator, por isso que deu A positivo. Essa é a criança. Imediatamente, a equipe médica aplicou na mãe uma solução contendo anticorpos. Ó, qual é o nome daquela solução que contém anticorpos? Soro. Lembra? Imunidade? Então é o soro, tá? Então, imediatamente, a equipe médica aplicou na mãe uma solução contendo anticorpos contra o RH, uma vez que ela tinha o O negativo. Então, enquanto a mãe, a criança é assim, vou apagar o resto. Ó, apagar o resto. Enquanto a criança é assim, a mãe é assim, ó. Não tem nada. É negativa. Olha lá. Essa hemácia, entende aqui, ó. Essa hemácia entrou no corpo dessa mãe durante o parto, cortou o cordão umbilical e ali nesse momento houve a transfusão de sangue. Sem a vontade da mãe, ela recebeu o sangue do filho. Acontece, é um acidente de percurso. Então entrou no corpo da mãe essa hemácia aqui. No que diz respeito ao sistema ABO, olha para a hemácia. Não tem nenhuma das proteínas A ou B. Então aqui nesse ponto é igualzinho, mas nesse ponto não. Qualquer coisa que é diferente a você, não é diferente? Isso daqui não é diferente disso? Qualquer coisa que é diferente, as células de defesa olham para aquilo e falam: meu, que negócio é esse? Deixa eu defender o corpo dessa pessoa contra isso. Então, naquele momento, quando entrou a célula da criança na mãe, se deixasse e os médicos não fizessem a intervenção, só por conta desse negocinho aqui, o corpo da mãe ia identificar como sendo algo estranho, ia desenvolver uma resposta imunológica, ia resultar na produção de um anticorpo contra o RH. Só que isso ia demorar vários dias. Pega nada sossegadinho. O problema é o segundo filho. Se essa mãe engravidasse de novo, e se esse segundo filho também fosse positivo, aí ia dar ruim, porque a mãe produziu os anticorpos. Quando a mulher engravida, todos os anticorpos que ela produz, ela manda para o filho para defender o... Só que o filho tem um agente estranho no corpo dele. Quem que é esse agente estranho? Esse positivo. Os anticorpos que a mãe produziu vai destruir as hemácias da criança. A criança nasce sem hemácia madura. Então, a criança que vai nascer amarelada, com dificuldade de oxigenação de tecidos, que se os médicos não intervêm, a criança morre ou fica com sequela. Essa doença é chamada eritroblastose fetal. Tudo bem? Acontece. Não com tanta frequência quanto antigamente, porque hoje isso já é conhecido. Tudo bem? Qual que é a intervenção que o médico fez? Quando o médico veio nessa mãe e jogou dentro do corpinho dela o soro contra o RH, o que tem no soro? Lembra? No soro tem o tratamento pronto para agir de maneira imediata, resolve o problema pontual, resolveu o problema, o anticorpo vaza, não fica nenhuma memória. Então, quando foi aplicado esse soro na mãe, era para não deixar o corpo da mãe produzir os próprios anticorpos. O problema é produzir.
Então você não deixou a mãe produzir. Então o soro que estava lá, o anticorpo que estava lá no soro foi lá e destruiu as células da criança. Essa é a ideia desse líquidozinho, dessa solução que contém esses anticorpos. Tranquilo? Alternativo? Se a mãe fosse, por exemplo, A negativo, também teria que fazer. Problema nenhum. Se a mãe fosse negativo, ó, se a mãe fosse A negativo, o problema é o negativo. O problema é esse negativo aqui. Tá bom? Esse sorinho é para esse problema pontual aqui, ó. Se fosse ao contrário, não teria problema nenhum. Se a criança fosse O negativo e a mãe fosse... Se a criança fosse qualquer coisa negativo, a mãe é negativa, a criança qualquer coisa negativa, pega nada. Não ia dar problema nenhum. Não ia dar ruim. Por isso, então, quem é O positivo não pode receber doação de sangue. Quem é O positivo só pode doar preferencialmente para quem é tudo positivo, qualquer coisa positiva. O O, ele é doador universal. Doa para qualquer pessoa. Para receber já não pode receber. É por isso que Ó, o que você está falando é uma coisa contrária, ó. É assim, ó. O O negativo. O O, ele é doador. Doa para qualquer pessoa. Tudo bem? A, B, O, interessa, ele doa. Se ele é negativo, ele é doador mais que universal para qualquer pessoa, porque na hemácia dele não tem nadica de nada, não tem nada de estranho. Quando você doa para alguém o sangue, você está doando as hemácias. É um concentrado de hemácias que você está dando para a pessoa, tá? Dentro do líquido, do plasma da pessoa tem o quê? Qual é o anticorpo que está lá? Eu preciso saber isso. Então, se o cara que é do tipo O não tem nada, pega nada, não vai dar ruim em nenhum momento, tá sossegadinho. Então, esse O negativo ele pode doar para qualquer pessoa. Positivo. Ele tem o RH. Ele pode ser o doador para todo mundo que for positivo. Então, ele pode doar para o A positivo, para o B positivo, para o AB positivo e para o O positivo. Pri, e para qualquer um desses aqui negativo? Pode doar uma vez, para nunca mais. Porque essa uma vez vai desencadear essa resposta imunológica. Esse positivo aqui, para qualquer coisa, para qualquer tipo aqui, ó, esse positivo vai fazer o corpo do indivíduo que está recebendo produzir anticorpos contra o RH. Se em algum momento da minha vida eu precisar receber isso de novo, aí dá ruim. Aí dá ruim. Entendeu? Por isso que eu falei, uma vez só. Por isso que, sabendo que isso aqui é uma coisa que acontece, então você pega o O negativo e doa para qualquer pessoa. Qualquer um. Se é positiva, se é negativa, não interessa. Qualquer um. Tá bom? Então, se tem o doador universal, tem o cara que recebe de todo mundo, que é o indivíduo AB. Então, por exemplo, uma mulher poderia ter uma gestação afetada por uma transfusão sanguínea. Exato. Faz de conta que essa mulher, em algum momento da vida dela, fez uma transfusão de emergência, doaram um sangue positivo para ela. Se ela não informa isso, se ninguém sabe... Vai ser internada, a primeira coisa que você pergunta, tipo de sangue. Já fez alguma transfusão, sabe? Aí você fala, já fiz. E você souber falar, beleza, senão o cara ele faz um exame para saber se você tem os anticorpos contra o RH. Entendeu? Tá? Meio dá para só dar a resposta desse exercício? Não dá, passou, né? Gente, ó, a resposta é isso aqui, ó. Aquele soro é para destruir as hemácias do bebê. Para não dar ruim para a mãe. Tudo bem? Aí na próxima aula eu quero resolver isso aqui com vocês. Mas na aula da tarde eu resolvi, quem quiser assistir, tá explicadinho. Mas me lembra de na próxima semana eu fazer essa observação para vocês, tá? Que eu achei super relevante, tá bom? Queridos, Deus abençoe. Vai com Deus, bom descanso para vocês. Semana que vem é a última semana, hein? Não vai dar um migué largar sozinho, hein?